Já dizia Paulo Freire, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E nada melhor do que aprendermos em espaços diferentes, não é mesmo? Vivenciar diversos espaços da nossa cidade, aprender todo o contexto histórico e social que nos cerca é algo incrível. Aprender a ver, ouvir e tocar a nossa cidade, se sentir um cidadão pertencente ao meio em que vivemos. Isso faz despertar dentro de nós diversos sentimentos. Cito aqui o cuidado com o espaço público. É saber que aquele espaço também me pertence, que eu devo cuidar e valorizar para que gerações futuras também possam usufruir. E hoje nós estamos aqui no Parque dos Tropeiros, onde fica a Universidade Livre do Professor, um espaço destinado à troca de saberes. Quem vai nos contar um pouquinho do contexto de criação da universidade é a professora Cristiane, da Regional SIC. Olá! Sejam bem-vindos à Universidade Livre do Professor, um espaço de formação e pesquisa que visa contribuir com o crescimento acadêmico dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Este espaço foi construído a partir de um galpão que foi revitalizado. A Universidade Livre do Professor está localizada na Cidade Industrial de Curitiba, na rua Ulisses Aurélio Visinoni, número 1465, dentro do Parque dos Tropeiros, junto a uma área de mata nativa. Este espaço faz parte do complexo de Centros de Desenvolvimento Profissional, criados na cidade, situados de forma descentralizada. A Universidade Livre do Professor foi inaugurada em 4 de agosto de 2020 e contou com a presença do prefeito Rafael Greca, do vice-prefeito Eduardo Pimentel e da secretária municipal da Educação, Maria Silvia Bacila. A inauguração deste espaço foi transmitida pela internet. A universidade possui uma área de 4,1 mil metros quadrados. Este complexo conta com um auditório com capacidade para 300 pessoas, 6 coworkings pedagógicos, laboratório multimídia, anfiteatro, banheiros, espaço para alimentação e estacionamento. A formação profissional na Rede Municipal de Ensino acontece por meio do programa Veredas Formativas, que possibilita ao professor escolher a sua trajetória. O profissional pode acompanhar a sua inscrição e certificação através de um aplicativo. Neste momento de pandemia, as formações estão acontecendo de forma online, mas assim que as condições sanitárias permitirem, na Universidade Livre do Professor poderão acontecer palestras, oficinas, workshops e seminários. A Universidade Livre do Professor não é o único centro de desenvolvimento profissional aqui em Curitiba. Há outros pela cidade. Eu vou contar um pouquinho sobre os CDPs disponíveis aqui, lá no CDP Maria de Lourdes do Prado, da Regional Tatuquara. Olá! Hoje eu estou aqui para falar sobre o CDP, Centro de Desenvolvimento Profissional, que é um espaço voltado para a formação e troca de experiências profissionais. Atualmente, Curitiba conta com 6 centros de desenvolvimento profissional. Temos o CDP Noeli Terezinha Pereira, no bairro SIC. O CDP Maria Olga Matar, no bairro Novo. O CDP Maria de Lourdes do Prado, no Tatuquara. O CDP Jocely Macedo Borges, no centro. O CDP Elisete Lúcia Moreira Matos, também no centro. E a Universidade Livre do Professor, na SIC. A formação profissional na Rede Municipal do Ensino de Curitiba ocorre através do programa Veredas Formativas. As ações incluem palestras, cursos, seminários, workshops e os temas são os mais variados, que vão desde questões de inovação até mesmo língua portuguesa, pedagogia na educação infantil,
Atualmente, por conta da pandemia, as formações têm ocorrido na modalidade online. Aqui no Tatuquara, em agosto de 2020, foi inaugurado o Centro de Desenvolvimento Profissional Maria de Lourdes do Prado, que conta com uma sala de capacitação com acesso à internet, banheiro e copa. Esse CDP foi instalado no antigo pátio coberto de um SEI que funcionava aqui no local. Ele faz homenagem à professora Maria de Lourdes do Prado, que nasceu em 1961 em Santa Catarina e dedicou anos da sua vida à educação. Com mestrado e doutorado em educação, ela iniciou a sua carreira no magistério lá na sua cidade natal, Rio Negrinho. Anos mais tarde, passou a fazer parte do quadro de servidores municipais de Curitiba. Atuou como professora de sala de aula, no Departamento de Ensino Fundamental e na Coordenadoria de Equidade, Família e Rede de Proteção. Sua prática profissional era voltada às causas de inclusão social, um exemplo de pessoa e profissional. A ULP está instalada no antigo galpão no Parque dos Tropeiros, que foi todo revitalizado para receber esse novo CDP. Convido agora a professora Elisiane, da Regional Santa Felicidade, para nos contar um pouquinho sobre a história do parque, sua fauna e flora. Olá, estou aqui no Parque dos Tropeiros para trazer algumas informações sobre a fauna e a flora existentes nesse belíssimo espaço. O Parque dos Tropeiros fica situado no bairro Cidade Industrial de Curitiba, mais conhecido como SIC. Possui uma área total de 173.474 metros quadrados. Fica localizado próximo aos conjuntos habitacionais Caiuá, Diadema, Ilhéus e Vera Cruz. Foi inaugurado no ano de 1994, em homenagem ao ciclo de tropas que fizeram parte da história do Paraná. O Parque dos Tropeiros conta com uma flora variada, composta por carvalho brasileiro, branquilho, guaçatunga, aroeira, corticeira, pinheiro bravo, gerivá e araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná. Este tipo de vegetação abriga uma grande quantidade de animais que se aproveitam da variedade de frutos e de sementes para sua alimentação. Podemos encontrar alguns animais como estes, que emprestamos do Museu de História Natural para que vocês pudessem ver nesse momento. Temos aqui o cachorro do mato e o gambá, que se alimenta de insetos e pequenos roedores, sendo um grande aliado do homem no controle das pragas urbanas. Encontramos também uma grande quantidade de aves, como os gaviões, sabiás, bem-te-vi, trinca-ferro, periquito e o João de Barro. Temos ainda a conhecida cutia, que tem um papel importante na dispersão das sementes de araucária. Elas têm o hábito de enterrar os pinhões para comer depois, mas não encontram todos. Eles acabam brotando e contribuindo para a manutenção das araucárias. Que parque lindo, não é mesmo? Mas e aí, será que você já sabe qual vai ser o tema da nossa aula de campo hoje? Bom, vou te dar uma dica. Ela está relacionada ao nome desse parque. Para ajudar a gente a elucidar esse enigma, eu tenho aqui algumas letras que estão embaralhadas. Precisamos organizar de acordo com a ordem dessas cores. Vamos lá? Começo com a cor azul. Azul claro ou azul escuro? Azul claro, então vamos colocar aqui. Então, começa com a letra T. Continuando, próxima cor, amarelo. Vamos pegar aqui amarelo claro, este R aqui. Coloquei aqui na sequência. Já dá para ter uma ideia? Acho que não, né? Tá um pouco cedo. Continuando, próxima cor, branco. Vamos pegar aqui a letra O e colocar. Olha só, já está criando forma o nome da nossa aula. Continuando, próxima cor, cor rosa. Vamos lá, rosa, colocaremos aqui. Continuando, cor laranja.
pego ela aqui, esse laranja mais clarinho, e vou colocar aqui. Que será, hein? Continuando, azul escuro. Vamos pegar nossa letra aqui, encaixá-la. Próxima cor, esse branco um pouquinho mais escuro, né? Temos aqui letra R. Vamos encaixar aqui. Continuando, tá ficando super fácil, hein? Laranja. Temos aqui a letra I. Vamos encaixar aqui a letra I. Tropeire. Ah, tá muito fácil, você já sabe, né? Continuando, rosa clarinho. Pegamos aqui a letra S e vamos colocar aqui. Terminando, vamos pegar o verde, letra M, e encaixar aqui. E por fim, a última letra, letra O. Encaixaremos aqui. E aí, leiam comigo, qual vai ser o tema da aula de campo de hoje? Tropeirismo. Nada melhor do que a gente falar de toda essa história num parque, o Parque dos Tropeiros, não é mesmo? Mas sabe, o tropeirismo, ele foi uma atividade econômica de grande importância, não somente para o nosso estado, mas para o nosso país. E iniciou lá em meados do século XVIII, quando a exploração do ouro em Minas Gerais estava no auge. E aí o que acontecia? Os governantes de lá precisavam de animais para transporte de carga e alimentação dos trabalhadores. Sabe por quê? Porque todo este ouro que era explorado em Minas Gerais, ele precisava ser levado até o porto de Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque esse ouro ele ia ser transportado, sabe para onde? Olha aqui, Portugal. Mas professora, como assim? O ouro explorado no Brasil era levado até Portugal? Sabe por quê? Porque naquela época o Brasil era uma colônia portuguesa. Não tinha ocorrido a independência do país ainda. Bom, continuando aqui. Aí eles precisavam desses animais para transporte de carga e para alimentação. E no Rio Grande do Sul já havia muito desses animais, inclusive uma grande criação de gado. Então, os tropeiros levavam as mulas e os gados do Rio Grande do Sul até as feiras em Sorocaba, São Paulo. E lá, esses animais eram distribuídos aqui para Minas Gerais. A mula era um dos animais mais utilizados por ter grande resistência a peso em grandes distâncias, além dela ter um bom equilíbrio. Sabe por quê? Porque no lombo dela, nas suas costas, digamos assim, era colocado a cangalha, parecido com esse aqui, um artefato de madeira ou de ferro, onde nas laterais eram amarradas as cargas. Então, como o trajeto a ser percorrido por eles era irregular, então ela tinha que equilibrar essa carga. E agora eu te pergunto, você sabe qual é a diferença, por exemplo, entre mula, cavalo e jumento? Bom, será que ela só muda de nome de acordo com a região? Quem vai contar para nós um pouquinho essa diferença é a professora Cida, da Regional Cajuru. Deixa comigo, professora! Vamos tirar todas as dúvidas sobre essas diferenças. Mas, para conversar sobre isso com vocês, escolhemos um lugar muito especial. Onde será? Não poderia ser outro, senão o Jockey Clube do Paraná, aqui no bairro Tarumã. Venham comigo! O cavalo, o jumento e o burro podem até contar com semelhanças em suas aparências, mas são de espécies distintas. Eles possuem certo grau de parentesco no mundo animal, além de terem em comum o fato de serem vertebrados, mamíferos e herbívoros. Porém, geneticamente, são diferentes. Vamos começar pelos cavalos? Esses animais são os equinos, também conhecidos por ecus cavalos. O macho chamamos de cavalo e a fêmea de égua. Eles têm uma pelagem específica, pescoço mais alongado e a cabeça mais definida. São muitas as raças de cavalos encontradas no Brasil. Essa aqui que você está vendo, por exemplo, é a chamada PSI, puro sangue inglês, muito usada em competições esportivas com corridas e hipismo, por sua grande velocidade e resistência.
Os jumentos e jumentas são asininos, pertencem à espécie Equus asinus. Esses animais possuem também outras denominações bem populares, como asno e jegue. São menores que os cavalos, com o pescoço mais grosso e curto. Os pelos formam uma cruz na linha dorsal. Outra característica da espécie é que o jumento é mais peludo e tem várias formas de pelagem, acinzentada, branca e preta, que são mais compridas que as do cavalo ou das mulas. Uma diferença bem visível são as orelhas. Os jumentos possuem a maior entre as 3 espécies. Os burros e as mulas, também conhecidos como bestas, são os muares. Isso mesmo, aqueles comercializados desde a época dos tropeiros, animais fortes e resistentes. Quanto ao porte, eles são mais altos que os jumentos e sua pelagem é mais baixa, como a dos cavalos. São considerados animais híbridos, isto é, não se reproduzem, pois são gerados de 2 espécies diferentes, equinos e asininos. Observe aí, a cruza do jumento com a égua gera o burro ou a mula, e a do cavalo, com a jumenta, gera o bardoto. Como pudemos ver, os asininos e muares são resistentes, dóceis e atuam muito bem como animais de carga, pois percorrem longas distâncias carregando muito peso em suas cangalhas. Ao contrário do senso comum, estas espécies demonstram inteligência por vezes superior à dos cavalos, não se assustam com facilidade e não se colocam em situações de risco, além de serem hábeis e disciplinadas. Os muares podem ser, inclusive, treinados para competições, adquirindo novas utilidades. Quanta informação, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre esses animais que fizeram e ainda fazem parte da nossa história. Bom, voltando à questão do tropeirismo, naquela época os animais eram criados aqui no Rio Grande do Sul, uma região que também já produzia muito gado. Por esse motivo foi criado aqui a Estrada Real ou Estrada de Viamão, que era o trajeto de Rio Grande do Sul até as feiras de Sorocaba. Mas por volta de 1731, este homem aqui, o Cristóvão Pereira de Abreu, ele refez esse caminho fazendo um desvio. Aí então originou-se esse caminho aqui, que em 1733 realizou a primeira viagem de carga com os tropeiros. Esse caminho, que em grande parte era formado por trilhas abertas por índios, ligava a região sul até São Paulo. Essa viagem era longa, por isso eles faziam pontos de paradas, e nesses locais começou então a surgir as primeiras vilas. O caminho era longo, as viagens poderiam demorar meses, principalmente se o tempo tivesse ruim. Analisa comigo, se hoje eu fosse fazer esse trajeto do Rio Grande do Sul até São Paulo de carro, eu demoraria cerca de 14 horas. Se eu fizesse essa mesma viagem de avião, cerca de 2 horas. Quanto tempo você acha que demorou para fazer essa viagem aqui? Bom, há indícios que indicam que a primeira viagem feita pelos tropeiros com as mulas e cargas demorou cerca de 18 meses, contou com cerca de 130 tropeiros e 3.000 animais. Meses e meses fora de casa, percorrendo um longo caminho, os animais e os tropeiros se desgastavam muito durante a viagem. Foi então que começou a surgir as invernadas, que eram os pontos de parada para o gado e também descanso dos tropeiros. Os Campos Gerais e Lapa eram locais que possuíam muita pastagem, além de ficar mais ou menos na metade do trajeto. Portanto, as tropas paravam lá por mais tempo, para que o gado ganhasse mais peso e assim ficasse mais valorizado para ser vendido nas feiras de Sorocaba. A antiga Estrada Real saía aqui, de Viamão, no Rio Grande do Sul, e percorria locais como Lages, Castro, Itararé, rumo a São Paulo. Observem que Curitiba não ficava nesse trajeto, mas recebia muitos tropeiros para a venda de seus produtos.
Um dos locais que remetem a esse período está localizado no centro de Curitiba. É o Centro Histórico Largo da Ordem. Inclusive lá há um bebedouro do século XVIII. Quem vai contar para a gente um pouquinho sobre essa história é a professora Ana Paula, da Regional Matriz. Olá, estou aqui no Largo da Ordem, que fica no centro da cidade, e você provavelmente já passou por aqui. Vamos conhecer um pouquinho da história deste lugar e sua relação com o tropeirismo. O Largo é o conjunto histórico mais famoso de Curitiba. Ele se chamava Largo Coronel Enéas. É uma homenagem ao coronel Benedito Enéas de Paula. Ele foi uma figura muito importante do cotidiano curitibano em meados do século XIX. No início do século XX, o Largo Coronel Enéas passou a se chamar Largo da Ordem, em função da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, que no século anterior desmoronou e foi totalmente restaurada no século XX. Os jornais da época, lá por 1978, noticiaram as obras na igreja e a preservação de uma das construções mais antigas da cidade, com a manchete "Restaura-se a Ordem", e assim passou a se chamar Largo da Ordem. Em frente à igreja, temos o bebedouro do Largo da Ordem. Ele é uma construção de pedra com uma bacia de ferro no topo. E era aqui que os tropeiros davam de beber para seus cavalos e suas mulas, enquanto eles vendiam e trocavam suas mercadorias na região. Antes da construção do bebedouro, os donos dos comércios locais utilizavam baldes para dar água aos animais. Hoje, o bebedouro é o patrimônio da nossa cidade e os pássaros são os que mais usufruem desta benfeitoria. Outro monumento que remete ao tropeirismo é o Cavalo Babão. Você sabia que, na verdade, o nome dessa obra é fonte da memória? Cavalo Babão é o apelido popular. O monumento é uma homenagem aos tropeiros que viajavam do interior do Paraná com destino a Curitiba, com seus cavalos e mulas. A cabeça do cavalo é feita de granito e bronze. É uma obra do artista plástico curitibano Ricardo Toddi e ela foi inaugurada em 1995. Nos dias de hoje, o Largo da Ordem é bastante frequentado por curitibanos e turistas, que aos domingos prestigiam a Feira do Lago da Ordem, que conta com arte, artesanato, restaurantes e música. O ciclo dos tropeiros terminou no início do século passado com a construção das ferrovias e mais tarde das rodovias, mas nos deixou uma herança cultural incrível. Você sabia que tem bairros aqui de Curitiba que têm os seus nomes originários do período do tropeirismo? Será que você mora em algum desses bairros? Já ouviu falar do bairro Portão? E Fazendinha? Bom, convido agora a professora Denise, da Regional Portão, e a professora Eli Fabiani, da Regional Bairro Novo, para nos contar essa história. Olá! Vamos saber agora um pouco mais sobre a origem do nome do bairro Portão e a sua relação com o tropeirismo. O primeiro nome dado à região onde hoje se situa o bairro Portão foi Colônia Dantas. No entanto, no século XVIII, a região se tornou local de passagem dos tropeiros que vinham dos Campos Gerais. Este ir e vir acabou por gerar conflitos entre lavradores da região e tropeiros que ali passavam, pois as tropas adentravam as áreas de plantação. A fim de resolver o problema, foram instaladas cercas e portões ao redor das plantações, para evitar que os animais em trânsito adentrassem as propriedades. A passagem e o comércio de animais também levou à instalação de um posto de fiscalização na região, que ficou conhecido como Caminho do Portão. Foi tal cenário que deu origem ao nome do bairro. No final do século XIX, a estrada de ferro de Paranaguá foi prolongada até Ponta Grossa, passando pela região onde hoje é o bairro do Portão, sendo instalada ali uma cancela ferroviária. Este foi um grande marco para a região, pois a facilidade no transporte de cargas tornou a região um centro comercial e industrial, principalmente pela fabricação de barricas.
Perto da estação ferroviária localizava-se a Casa Schier, que trabalhava na época com utensílios de selaria, arreios, botinas e sapatos. Ali, os tropeiros faziam a manutenção das tropas e também se abasteciam comprando alguns suprimentos. A loja está ativa até hoje e seu sótão abriga um pequeno museu. Interessante, não é mesmo? Mas não é somente o bairro Portão que teve seu nome influenciado pelo movimento tropeiro. Vamos saber um pouco mais sobre um outro bairro, o bairro Fazendinha. Olá, tudo bem? Estou aqui no Bosque Fazendinha para contar para vocês um pouquinho da história do bairro Fazendinha. O bairro Fazendinha faz divisa com os bairros Cidade Industrial, Campo Comprido, Santa Quitéria, Portão e Novo Mundo. Existem duas histórias que contam a origem do nome deste bairro. Uma delas envolve a família Clentes, que tinha sua propriedade bem aqui, onde hoje é o Bosque Fazendinha. A família do senhor Francisco Clentes e da sua esposa Berta criaram seus filhos em uma casa em estilo neoclássico, que hoje conhecemos como a Casa Clentes. Eles criavam cavalos e vacas leiteiras em sua propriedade. O senhor Francisco Clentes também instalou uma olaria para a fabricação de tijolos e telhas, que atraiu muita gente para esta região. Algumas pessoas contam que a origem do nome do bairro deve-se ao fato de que o senhor Francisco costumava se referir à sua chácara como Fazendinha. No entanto, uma outra versão conta que o nome do bairro Fazendinha originou-se porque antigamente existia uma trilha muito utilizada pelos tropeiros, que unia a estrada de São José dos Pinhais à dos Campos Gerais e facilitava a trajetória do gado e das tropas que desciam para o litoral. Tratava-se do conhecido atalho da Fazendinha. Assim, sempre que os tropeiros queriam se referir à região, tratavam-na como Fazendinha, o que originou posteriormente o nome do bairro. Mas afinal, quem eram os personagens principais dessa história? Quem eram os tropeiros? O tropeiro, condutor da tropa, era um personagem típico da sociedade de antigamente. A formação de uma tropa exigia quantias razoáveis, sendo que a maioria de seus proprietários eram homens de destaque e com boas condições financeiras. Foram donos de tropa aqui no Paraná, Barão de Tibagi e Barão dos Campos Gerais. Os tropeiros utilizavam trajes típicos como esse daqui. Observem só, eles utilizavam botas de cano alto para protegê-los de possíveis animais peçonhentos do chão, espinhos, calça, esse poncho que também servia para protegê-los do frio, lenço e o chapéu para proteger do sol. Os tropeiros também gostavam de usar metáforas em seu linguajar. Observe esse quadro aqui. Eu tenho algumas metáforas usadas por eles e, inclusive, eu as uso no meu dia a dia. É uma herança cultural que foi passada de geração em geração. Você aí de casa já ouviu falar, por exemplo, em amor de mula? Tirar o cavalo da chuva? Será que eu literalmente vou lá e tiro o cavalo da chuva? Claro que não, né? Ela tem um outro significado. Vamos descobrir? Começamos aqui com tirar o cavalo da chuva. O que significa, será que é essa expressão? Vamos descobrir aqui. Abaixando, olha lá, desistir, repensar sobre alguma ação. Continuando, será que você sabe o que significa amor de mula? Você utiliza essa expressão no seu dia a dia? Vamos descobrir aqui o significado. Vamos abaixar, olha só, amor de mula ela tem relação com a interação entre as mulas, que ora estão se cheirando, se conhecendo, e ora estão mordendo, brigando. Ou seja, esse amor de mula é viver um amor sem muito carinho, sem muito afeto, colocando e continuando. Picar a mula. Já ouviu falar essa expressão? O que significa assim? Ai, vou picar a mula daqui. Olha só, vamos descobrir o significado dessa expressão. Abaixando aqui, significa o quê? Ir mais rápido, ó. Ir embora.
Próxima expressão, dar com os burros na água. Como assim? O que significa isso? Vamos descobrir aqui. Abaixando o nosso papel, dar com os burros na água significa se esforçar para conseguir algum feito, porém não obteve sucesso. Foi lá, tentou, chegou na hora, não conseguiu. E por fim, eu trouxe aqui o significado dessa expressão. A gente vai ler e tentar descobrir a que expressão ele se refere. Então vejam lá, significa não ser bem-sucedido em alguma ação, frustrar-se. Olha só, esse significado se refere à expressão cair do cavalo. Será que essa influência tropeira acaba por aqui? Te digo que não. Podemos também encontrar referências tropeiras na culinária. Que tal a gente ir lá fora e conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Bom, pessoal, os tropeiros tinham uma vida muito dura e variável em todos os sentidos. O fato deles terem que viajar durante meses fazia necessário o uso de soluções simples, rápidas e práticas para tudo, incluindo na comida. A comida dos tropeiros, apesar de ser simples, tinha muita sustância devido ao trabalho pesado. O básico era sempre ter arroz, feijão, sal, alho e farinhas. O café da manhã quase sempre era composto por farinha, feijão e o café de acompanhamento. Já na hora do almoço, esse feijão era enriquecido com carne. Essa é a tradição, inclusive, que deu origem ao famoso feijão tropeiro. O chimarrão também fez parte da cultura tropeira. O mate amargo, como também é conhecido, apesar de ter origem dos índios guaranis, se fez presente no dia a dia deles. No Brasil, há festas que trazem o resgate dessa tradição tropeira. Inclusive, aqui em Curitiba, já ocorreram 2 edições da tradicional festa Queima de Alho, festa esta organizada por um neto de tropeiro. Convido agora as professoras Isis e Andressa da Regional Boa Vista para trazer essas informações para a gente. Meus cumprimentos para você que está aí ligado nesta aula de campo. Eu sou a professora Andressa e quem está aqui comigo é a professora Isis. Nós estamos muito felizes em fazer parte dessa tropeada. Já aprendemos que a herança deixada pelo tropeirismo se encontra nos diversos aspectos da nossa cultura, seja na culinária, na música, no vestuário, no nosso modo de falar ou em todos os outros elementos que compõem o nosso Paraná. E agora nós vamos pegar carona nessa história dos tropeiros que abriram os caminhos aqui no Paraná e contribuíram para a história e cultura do nosso estado. Quem vai nos ajudar a mostrar um pouquinho mais sobre tudo isso é a professora Isis. Então, professora Isis, conta pra gente o que nós temos aqui. Aqui nós temos um pouquinho do que eram os acampamentos dos tropeiros. Essa caixa aqui são as famosas bruacas. E o que eles carregavam dentro dessas bruacas? Em suas viagens, os tropeiros carregavam tudo dentro das bruacas, inclusive os seus mantimentos, a boia da tropeada. E na parada, eles procuravam locais onde houvessem abundância de pasto e água para os animais. E o que determinava a paragem era a tropa. Isso mesmo, professora Isis, mas o nosso desafio de hoje é resgatar uma famosa e tradicional festa inspirada nas viagens dos tropeiros, conhecida como a Queima do Alho. Tradicionais na região sul, centro-oeste e sudeste do país, esse tipo de encontro ganhou esse nome por causa da maneira que os antigos tropeiros preparavam as suas comidas em seus deslocamentos. Em suas viagens, sempre havia a pergunta de quem iria queimar o alho, e aquele que se dispunha durante a cavalgada já ia descascando o alho e o colocava em conserva de gordura animal, para que quando chegasse próximo ao horário do almoço ou do jantar estivesse tudo preparado. Quando chegava o momento da parada, os tropeiros preparavam um fogão improvisado no chão e começavam a queimar o alho.
Na hora que a comitiva sentia o cheiro do alho, era sinal que vinha comida por aí. O cardápio tinha como base o próprio feijão tropeiro, arroz, carnes, tudo preparado em panelas e chapas rústicas. As festas são organizadas com barracas, parecidas com aquelas barraquinhas de feira. Organizadas uma ao lado da outra, cada barraca representa uma região. As comitivas organizavam os fogões de chão para esquentar a água, para preparar o feijão, a carne, o arroz. E fiquem sabendo que existem várias cidades que preservam essa tradição e se deslocam em comitivas para participar desse delicioso encontro. Algumas dessas cidades se organizam em um circuito com 26 municípios e que se revezam para a celebração deste costume bem ao modo caipira. As festas não possuem fins lucrativos. Os encontros são sempre abertos aos moradores da cidade em que a festa é realizada. Há também um lado social, onde as pessoas levam alimentos não perecíveis para serem doados a entidades beneficentes selecionadas pelos organizadores da festa. Uma das festas mais famosas é a festa do Peão de Barretos. E quando o berrante toca, pode saber que a comida já está pronta e então é só se servir. Por todo o nosso estado, podemos encontrar diversas homenagens e referências aos tropeiros. Afinal de contas, o tropeirismo foi de suma importância para o desenvolvimento do nosso estado. Na cidade da Lapa, nós podemos encontrar um painel que faz homenagem aos tropeiros e foi produzido pelo curitibano Poti Lazarotto. Vamos então aqui montar este painel. Olha só, será que de repente já teve a oportunidade de ver? Ele está localizado lá na entrada da Lapa. Olha só, e faz a homenagem aos tropeiros. Poti Lazarotto também tem outros painéis espalhados pelo nosso estado. Em Curitiba, lá no Largo da Ordem, podemos encontrar um painel que faz homenagem aos tropeiros. Convido agora as professoras Analine e Elizabeth da Regional Boqueirão para nos contar um pouquinho sobre esse curitibano e o painel. Olá! O desenhista, ilustrador, muralista, gravurista e professor Napoleão Potiguara Lazarotto era tão curitibano que até nasceu em 29 de março de 1924. Nesta data, a capital paranaense comemorava 231 anos de fundação. Descendente de italianos, Poti começou a desenhar ainda criança e aos 14 anos já produziu uma tirinha de histórias em quadrinhos para o jornal Diário da Tarde. Uma das paixões do artista, ele chegou até a criar um super-herói chamado Haroldo, o Homem Relâmpago. Ao caminharmos pelas ruas de Curitiba, é possível observar os mais de 40 murais públicos assinados por ele. Em 1945, Poti se formou na Escola Nacional de Belas Artes e em 1946 recebeu bolsa de estudos do governo francês para se aperfeiçoar em Paris. Além das inúmeras mostras no Brasil, o paranaense realizou exposições em Bruxelas e em Londres em 1968 e em Washington em 1969. Localizado aqui no coração do Centro Histórico de Curitiba, em frente ao memorial, está o painel Tropeiro. Assim como grande parte do trabalho do artista, esta obra também tem como base a história e a cultura local. O painel retrata a passagem dos tropeiros e suas tropas de mulas por Curitiba, apresentando conhecidos símbolos e espaços curitibanos como a Fonte do Largo da Ordem, a Igreja da Ordem, o Pinheiro do Paraná. Destaca-se a figura central do tropeiro, que aparenta observar o espectador com os olhos para o futuro e o passado. Em agosto de 2014, algumas de suas obras foram tombadas pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e reconhecidas como Patrimônio Cultural do Paraná. As obras com este reconhecimento são as localizadas em áreas públicas, como os painéis do Palácio Iguaçu e do Teatro Guaíra.
Poti Lazarotto morreu em 1998 aos 74 anos, deixando muito da alma curitibana em todos os seus traços. Você sabia que há uma data específica em comemoração aos tropeiros? Quem vai contar essa história pra gente é a professora Adriane, da Regional Pinheirinho. Olá, tudo bem com vocês? Como vimos, os tropeiros nos deixaram uma herança histórica, econômica e cultural muito importante. Foram responsáveis pelo desenvolvimento de várias cidades no percurso dos estados pelos quais passaram. Partiram do Rio Grande do Sul em tropas, transportando gado e mercadorias para abastecer outras regiões do país, originando daí o nome tropeiros. Nesses percursos foram escrevendo história, abrindo caminhos, gerando riquezas e tradições culturais, tanto na maneira de vestir, necessária para enfrentar os desafios do tempo, como na culinária e nos saberes que compartilhavam nos lugares e com as pessoas que encontravam. As viagens, verdadeiras aventuras, duravam dias, semanas e meses. Longe de suas famílias, os tropeiros enfrentavam chuva, frio, calor, falta de comida, perdiam animais e se perdiam nas rotas. Foram responsáveis pelo surgimento de vários povoados, movimentaram a economia do país, conectaram cidades e difundiram saberes e a cultura brasileira. Devido a toda a importância histórica, econômica e cultural dos tropeiros, foi instituído o Dia do Tropeiro. No Paraná, em 2004, a Lei número 14.356 instituiu a primeira semana do mês de outubro como sendo a Semana do Tropeiro e o dia 5 de outubro como Dia do Tropeiro. No entanto, em 2019, a Lei número 19.992 fez alterações na lei anterior, instituindo o dia 26 de abril como Dia do Tropeiro e a última semana do mês de abril como a Semana do Tropeiro. O Dia do Tropeiro é comemorado com uma intensa programação festiva que envolve confraternização, missa tropeira, apresentações artísticas relacionadas ao tropeirismo e também tropeadas, que é o barulho provocado pela marcha dos animais. Interessante e merecida homenagem, não é mesmo? Afinal, os tropeiros tiveram grande importância histórica, econômica e cultural para o nosso estado e todo o país. Ah, quanta história, não é mesmo? O movimento tropeirista não foi somente uma alternativa de transporte ou um ciclo econômico-social. Ele está diretamente ligado ao processo civilizatório do Paraná e suas cidades. Bom, estamos chegando ao fim da nossa aula. Para finalizar, quero compartilhar com vocês um poema produzido em 2001 pelos estudantes do Colégio Estadual Doutor Munhoz da Rocha. Os tropeiros. Sabemos que muitas cidades tiveram origem com os tropeiros. Eles já foram personagens de muitos brasileiros. No início do século XVIII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, a região sul despertou o interesse dos demais. Nas fazendas que criavam gado para a produção de carne e couro, e também existiam mulas que iam onde estava o ouro. E assim surgiu o tropeiro, que era um trabalhador. Ele transportava o gado para as terras do seu doutor.